Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro curso de escrita científica. Nós somos da Liga de Saúde Coletiva, da Liga de... Bom, desculpa o problema aqui técnico. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro curso de escrita científica. Estamos aqui em nome da Liga de Saúde Coletiva, da Liga de Alergia e Imunologia da Paraíba e da Liga de Gerontologia e Geriatria. Temos muito prazer em oferecer esse curso para vocês. Hoje, o nosso primeiro palestrante vai ser o Dr. Miguel Adelino da Silva. Ele é mestre e doutor em farmácia, em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de farmácia, com ênfase em tecnologia farmacêutica e atua nos temas de farmácia tecnológica e assistência farmacêutica. Também gostaríamos de fazer um breve comentário inicial, nos solidarizar com nossa ex-vice-presidente da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, Julie, que está passando por um problema de saúde, e dizer que estamos torcendo para sua recuperação. Boa noite, doutor Miguel, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, João, obrigado. Olá, boa noite, pessoal. Eu agradeço o convite, né, primeiramente com o doutor Eugênio Bertoluzzi, que também é colega de vocês aí, e meu amigo aqui de longas datas, pelo convite para fazer essa apresentação. Um tema tão importante, né? Vocês são privilegiados por estarem nesse simpósio, por participar e ver como é que se dá a escrita científica, né? São alguns dias aí que vocês terão nessa jornada científica de como elaborar melhor o trabalho de vocês e como fazer essa divulgação científica, essa comunicação científica que é tão importante nos dias atuais. Sempre foi, hoje em dia, cada vez mais. Eu vou colocar aqui, vou passar aqui a apresentação. É assim, né, João? Isso, doutor, o senhor pode ficar à vontade para apresentar a sua tela. Eu espelho minha tela, é isso? Isso. Ah, tá ok. Só abrir aqui. Ótimo. Acredito que todos estão conseguindo observar, né, a tela? Tá dando para ver, João? Tá sim, doutor. Começou a apresentar aqui. Ótimo, perfeito. Pois bem, pessoal, muito obrigado novamente pelo convite, por estar aqui nessa noite especial, no Dia do Amigo, né? Então, sintam-se todos abraçados, parabéns aos amigos que vocês, né, entre vocês, e aqui também me sinto como um de vocês, por estar aqui hoje à noite aqui apresentando esse curso, né, esse curso Interligas de Escrita Científica. É um tema que é tão importante, né? É um curso tão importante para não só a vida acadêmica de vocês, como também para a vida profissional. Vocês estarão no curso tendo contato com vários temas de extrema importância de como vocês irão lidar melhor com relação tanto à produção científica, como também de identificar e selecionar as melhores bases científicas, as melhores fontes científicas para que vocês possam, assim, fazer uso e atuar na clínica com os seus pacientes da forma mais adequada possível. Hoje eu darei início, né, a esse curso e vou falar um pouco sobre o que vou escrever. É o passo inicial
de como vocês irão trilhar nessa senda científica para poder começar a desenvolver o seu projeto, desenvolver o seu artigo, desenvolver o seu resumo, enfim. Então, eu vou dar os primeiros caminhos de como vocês irão trilhar nesse caminho. Bem, eu vou passar um pouco sobre a contextualização da escrita científica, né, do processo científico, da importância da divulgação científica, da importância do projeto para vocês divulgarem, para vocês construírem os seus artigos científicos, seus resumos, enfim, de vocês lidarem melhor, da melhor forma possível, para ter um resultado, ter um produto de qualidade no final. Falarei um pouco sobre o projeto, como é que se dá, os aspectos gerais de um projeto científico, como vocês irão obter os seus resultados. Falaremos um pouco sobre hipótese, amostra, e amostra, né, o espaço amostral que vocês terão que trabalhar, e sobre uma coisa muito importante, que é a ética. Como nós trabalharemos muito com pacientes, então nós temos que lidar diretamente com os conflitos éticos, os conceitos éticos, porque do outro lado a gente não está apenas fazendo experiência, nós não estamos fazendo apenas uma publicação para ter um resultado, um artigo, para engrandecer o ego, nunca. Nós fazemos ciências para a melhoria da humanidade. Então, todo artigo, melhorar a vida, a qualidade de vida, algum aspecto da nossa sociedade. E para lidar com isso, nós temos que temos que ter conceitos éticos para não deixar o paciente em sofrimento, não submetermos o paciente a sofrimentos desnecessários, nem pô-lo em risco, para que nós tenhamos o nosso objeto, nós tenhamos a nossa qualidade, né? O nosso produto final, que seria o artigo, que seria uma informação científica relevante. Falaremos sobre os principais tipos de artigos, né? Existem vários, mas para essa noite, para o primeiro passo inicial, iremos falar um pouco sobre os 4 principais tipos de artigos principais. Seria o artigo original, né? Revisão bibliográfica, um relato de caso e os ensaios. Durante todo esse curso, vocês irão abordar mais profundamente, irão se aprofundar ainda mais em cada um desses aspectos e vão ter as ferramentas necessárias para que vocês construam os seus próprios artigos. Falaremos um pouco também sobre resumos, né? Resumos simples e o resumo expandido, principalmente. Todos esses aqui, eles vão ter algumas particularidades, eu vou falar de uma forma geral, e, obviamente, que cada edital, que cada submissão que vocês farão, exigirá uma certa norma diferente. Eu vou abordar um pouco mais à frente para a gente poder lidar melhor com isso, tá bom? Sobre a contextualização, nós temos que louvar, né, esses senhores aqui, antigamente, lá da Grécia Antiga, que eles iniciaram o pensamento, a forma como nós lidamos com a realidade. Até então, o pensamento que dominava, prevalecia no mundo, era o pensamento mítico, que alguma coisa existia devido à existência ou capricho de uma divindade. Se chovia porque algum deus ficou chateado, enfim, resolveu fazer chover. Se alguma coisa perecia é porque existia algum deus. Então, com o decorrer do desenvolvimento científico, né, dos filósofos antigos, da Grécia Antiga, começou a se pensar e se dar e tentar explicar de forma racional o que estava havendo, o contexto, o cotidiano, como se explicar da forma mais racional possível o que ocorria naquela realidade. Primeiramente, eles deram a importância aos fenômenos físicos da natureza, para explicar melhor, né? E logo em seguida vieram todas as outras coisas da vida, todas as perguntas que nós
fazemos desde criança, esses grandes filósofos, pensadores da Grécia Antiga, né? Eles passaram a se debruçar e estudar. E daí, então, surgiu o método científico. O método indutivo, o método dedutivo, todos surgiram da gente. Nós somos descendentes, né? O Ocidente, a nossa cultura, o berço da cultura ocidental, deriva da Grécia Antiga. Então, nós adotamos muitos desses procedimentos. E hoje em dia, nós temos as maravilhas que temos hoje em dia, né? Avião, enfim. Agora, hoje, o Bezos foi até o espaço, né? Ele fez o lançamento espacial. Nós temos celulares, satélites, enfim. Nós desenvolvemos a nossa tecnologia de forma tal que até alguns anos atrás, poucos anos atrás, era inimaginável. Não só no campo da física e das ciências exatas, como também no campo da saúde. Tanto é que Hipócrates, que nós, né, desde até hoje, nós descendemos, nós temos conhecimentos de como aplicar a medicina, de como aplicar os conhecimentos da área médica, vem desse tempo. Então, nós temos que reverenciar esses senhores que desde lá até hoje, né, a gente segue alguns princípios. É lógico que evoluímos, a ciência evolui, mas é o pensamento lógico, o pensamento dedutivo e o estudo científico, o trabalho científico que nós devemos tomar de conta e devemos reverenciar esses senhores. Mas por que o conhecimento é tão importante? Como eu falei, antigamente a Grécia falava, né, e existiam os filósofos que você percorria milhares de quilômetros para poder ter lições com sábios desses. Hoje em dia nós fazemos uma divulgação do nosso conhecimento através de periódicos, de artigos científicos. Aqui alguns artigos mais renomados, né, que tem a Nature, a Lancet e alguns periódicos brasileiros, que todo o conhecimento científico que nós desenvolvemos, nós publicamos para fazer com que outros cientistas de outras localidades eles tenham acesso a essas informações. Então, essa é a grande importância da publicação científica, porque nós desenvolvemos um conhecimento, nós elaboramos uma observação, observamos um fenômeno, aplicamos o método científico para que, ao final, tenhamos um resultado e esse resultado possa ser reproduzido por qualquer pessoa no planeta, através do conhecimento que está colocado, que está disponível nesses periódicos. Então, qualquer cientista, ele pode, tendo um mesmo problema, ele pode visualizar aquela publicação, aquele artigo, ver a metodologia e aplicar para a sua necessidade. E para a nossa área médica, por que isso é tão importante? Porque essas condutas, esses artigos, esse conhecimento produzido, ele passa a ser compilado e vai lhe dar um maior embasamento para você poder tratar da forma mais assertiva possível o seu paciente. A famosa medicina baseada em evidência. Porque a partir de conhecimento científico qualificado, vocês podem, a classe médica em geral, né, a classe da saúde, ela possa atuar da melhor forma possível para conferir o melhor grau de satisfação e atendimento ao nosso paciente. Então, essa é a grande importância da ciência, porque nós estamos desenvolvendo, né, com o passar do tempo, tudo desenvolve, tudo se aprimora e, definitivamente, é através dos artigos científicos e através da pesquisa científica que nós fazemos damos mais um passo para a ciência. E como é que é isso? Primeiramente, nós não acordamos da noite para o dia, né, dizemos, hoje eu vou fazer um artigo. Ou então você está diante de um paciente e diz, vou fazer um artigo com esse paciente. Claro, isso pode acontecer no caso, quando você vai fazer um relato de caso, por exemplo. Você tem um paciente com um quadro bastante sui generis
E você procura nos anais científicos e vê que aquele caso ele é muito peculiar. Então você começa a abordar, a fazer certas abordagens e nota que ele começa a apresentar alguns desfechos. Então você pode utilizar esses dados, mas eu vou explicar mais na frente como é que a gente pode realmente, de fato, obedecendo os preceitos éticos, a gente pode se prevenir antes, a gente pode fazer com que esses casos em si, eles passam a ser, de fato, bem documentado. Então, para ser bem documentado, tanto o relato de caso como qualquer outro tipo de projeto, qualquer outro tipo de artigo, ele precisa ser, primeiramente, analisado, primeiramente, pensado. Nós temos que descrever um projeto. Aqui, dando um exemplo, né, você pode ver uma menininha fazendo alimentação saudável, né, uma alimentação à base de frutas, e você pode ter a noção de pensar, bem, eu quero avaliar se as crianças que fazem alimentação saudável, elas vão ter um desfecho na vida adulta melhor, com menos complicações em saúde. A partir daí, né, você tem esse pensamento, é a sua pergunta. Toda pesquisa científica, ela parte de uma pergunta. Todo artigo, enfim, tudo que vocês produzem, vocês têm que responder uma pergunta. É a pergunta que move o mundo. É o questionamento que a gente faz com que nós desenvolvemos um processo para responder aquela pergunta. Então, na simples observação, você vê uma criança de fato se alimentando, você pode fazer a pergunta de que se ela se alimentar de outros, realmente se alimentar apenas de alimentos saudáveis, irá fazer um desfecho no futuro melhor para essa pessoa? Mas para ter responder melhor essa pergunta, você fez essa pergunta, mas você tem que ter um conhecimento prévio. Você tem que saber quais são os mecanismos de alimentação, como é que se dá os transportes de alimentos durante o corpo, como é que ocorre a cascata metabólica, o que esses alimentos têm de diferente dos outros, quais são as cargas, enfim. Você tem que ter toda uma contextualização, você tem que saber toda a estrutura daquela pergunta, o conhecimento básico, o conhecimento atual daquela situação, para você poder já começar a delinear certos pontos. A partir daí, você cai para descrever o seu projeto. O projeto ele tem que ter pontos principais, porque você tem que ter o conhecimento prévio, você tem que ter o seu questionamento, e você tem que descrever como você vai fazer, como você vai responder esse questionamento, se de fato tem ou não. E depois você vai analisar com os resultados que você obteve a partir dessas provas que você fez, e a partir daí, então, você vai ter a discussão com o que é encontrado na literatura. Você vai fazer a análise dos seus dados, do resultado que você obteve, como que é comumente descrito na literatura, para você chegar a uma conclusão. Então, o projeto científico, de forma geral, é simples. Você vai apenas descrever como será esse trajeto, como será esse seu ponto, como será esse seu questionamento. E o projeto ele vai estar muito interligado, a forma dele, a formatação dele, vai estar interligado, vai ser de acordo com o edital. Então, por exemplo, você tem um edital da sua universidade. A sua universidade está conferindo algumas bolsas de pesquisa e que você vai ter um financiamento, vai ter enfim, vai ter de alguma forma um incentivo para você desenvolver esse projeto de pesquisa dentro da sua universidade. Então, lá no edital, ele determina quais são as exigências que tem que ter, o que é que tem que conter nesse projeto. E você vai descrever o tempo que você vai lidar, os recursos financeiros, enfim. E vai ser então você vai fazer um plano bem detalhado
de como você irá elaborar, como você vai desenhar, delinear esse seu projeto. E no final vocês vão responder a pergunta-chave. Então, um projeto científico é basicamente isso. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o projeto. Eu falei para vocês que o projeto ele tem que responder uma pergunta. Ele tem que dar um desfecho. Tudo inicia da observação. Vocês primeiramente observam, né, a situação. Na observação daquele problema, vocês se questionam. Será que se eu abordar dessa forma, o paciente vai ter um resultado melhor? Então, é a partir da pergunta. Você lembra que eu falei para vocês, todo artigo, todo projeto, ele vai responder uma pergunta. E essas perguntas, elas são postas a provas. É o famoso teste de hipótese. Em geral, nós temos alguém já ouviu falar sobre o H1 e H0, né? Então, no momento em que nós temos a nossa hipótese, por exemplo, voltando ao caso da criancinha, se as crianças se alimentarem saudáveis, essa foi a minha observação, as crianças se alimentam saudáveis, aí é meu questionamento, será que elas têm uma sobrevida mais saudável? Então, essa é a minha hipótese, que pessoas que se alimentam saudáveis, elas serão mais saudáveis. Então, no processo científico, eu inicio do H0. Na ciência a gente nunca fala certeza, se a pessoa se alimentar saudável na infância, ela será uma pessoa saudável na vida adulta. Não, isso não existe. A ciência não responde questões da finalidade. A ciência não, o cientista ele nunca vai responder. Ele vai responder a negação, que seria o H0. Ele vai dizer, eu vou pôr em prova essa minha teoria, né, essa hipótese. Eu acredito que se as pessoas se alimentarem saudáveis na infância, terão uma vida saudável. Então, eu vou fazer todos os testes possíveis para negar essa minha afirmação. Eu vou fazer todas as provas possíveis para comprovar que realmente a pessoa não vai ter uma vida saudável na vida adulta se ela se alimentar com alimentos saudáveis. Entenderam a situação? O cientista, ele, na sua hipótese, ele não busca comprovar que ele está certo. O cientista, ele busca, de modo objetivo, pôr em prova essa sua hipótese, para saber se realmente se ele está enganado. Então, esse é o grande trunfo da ciência. A gente não vai e diz que a pessoa, se alimentar, vai ter uma vida saudável. Se fizer um paralelo, né, passa a ser um pouco bem delineado. Né? Se alimentou saudável na infância, provavelmente será saudável na vida adulta. Mas daí, então, eu faço todas as provas possíveis para comprovar que essa minha hipótese, ela não tem viés. Ela não foi... Eu não estou fazendo uma afirmação leviana. Então, o meu teste, o H0, eu vou tentar comprovar a não veracidade desse fato. Através de quê? De experimentos, de testes. Eu vou pegar 2 grupos. Vou pegar um grupo de crianças que só se alimentam com alimentos saudáveis. E vou pegar um grupo de crianças que não tem esse hábito na sua vida. Vou fazer de toda forma, né? Vou fazer exames laboratoriais durante sua infância, alimentar a ingesta calórica, ver o perfil genético, enfim, todos os experimentos, todas as formas mensuráveis possíveis que eu inferir para comprovar que realmente não houve diferença, é o que vai comprovar a minha hipótese, H1, no caso. H1 é a minha hipótese verdadeira, né? Se alimentou saudável na infância, ela será saudável, terá uma vida saudável quando estiver na sua vida adulta. E eu vou tentar negar essa hipótese no H0.
como é que eu faço isso? Eu vou ter 2 grupos, praticamente, né, para fazer a comparação, e vou ter uma distribuição normal. A distribuição normal das pessoas que têm aferir, né, numericamente, a qualidade da saúde de cada paciente, e todos irão estar nessa distribuição. Geralmente, essa é a forma geral de se obter um resultado, que é a distribuição normal. Então, de fato, eu vou analisar se todas as crianças que não se alimentaram de forma saudável, vou ter um perfil de saúde e vou fazer um perfil das crianças que se alimentaram de forma saudável e ver até quando, se todas elas mantiverem o mesmo perfil, então a região da não rejeição. Então, não rejeito a minha H0, ou seja, eu não rejeito que se alimentar de forma saudável não vai trazer uma vida adulta saudável. Então, para se ter uma rejeição H0, eu precisaria estar num perfil muito pequeno da região da rejeição da minha H0. Ou seja, de todas as crianças que eu vi se alimentando de forma saudável, apenas 1%, por exemplo, 1% apresentou uma vida adulta. Não. Então, realmente, de fato, a grande maioria não teve, a grande maioria obteve uma vida saudável se alimentando de alimentos saudáveis. A partir daí, eu tenho uma rejeição da minha rejeição, do H0, né? A rejeição da rejeição. Então, a partir daí, eu tenho uma comprovação de fato de que a probabilidade é bem maior das crianças que se alimentam de forma saudável ter uma vida adulta saudável. Esse é o grande truque da nossa pesquisa, né? Dos nossos projetos, dos nossos artigos, porque não chegamos e dizemos que se alimentou de alimento saudável, você vai se alimentar, vai ter uma vida adulta saudável. Você vai dizer, a pessoa que se alimenta de vida adulta, na vida infantil de forma saudável, a probabilidade de ter uma vida adulta não saudável é muito pequena. Geralmente isso aqui também está ligado com o p-valor, vocês vão ter essa informação mais à frente. O p-valor, né, em torno de 5% a 1% é indicado como uma boa condição, indicando que você realmente teve diferença entre as amostras e que você realmente, naquele tratamento, naquela forma que você fez, você realmente obteve um resultado. A partir daí, a gente, fazendo essas análises, chegamos a essa conclusão e temos o nosso artigo. Aí é só escrever e mandar para publicação. No entanto, como esse é o delineamento, né? Nós estamos fazendo esse delineamento, nós temos que lidar com alguns preceitos éticos. E é de grande importância sempre nos atentarmos aos comitês de ética, tem o seu próprio comitê de ética em pesquisa, que tem os seus próprios editais e suas normas. E, geralmente, o que eles pedem? Eles pedem o projeto científico, para saber que tipo de ciência, que tipo de pesquisa vocês irão fazer. Eles querem também um termo de consentimento livre esclarecido, né, que vocês vão aplicar para os sujeitos do projeto. Antes de todo início do projeto, você tem que informar para o paciente. Quer dizer, você aceita participar dessa pesquisa? Aí você explica o projeto, diz quais são os riscos que o paciente corre e quais são as suas alternativas. O que você vai fazer para que esse paciente, se tiver algum risco, né, pode ser um risco simples, por exemplo, você vai apenas retirar, ele vai se alimentar de forma normal e ele vai vai coletar amostras de sangue periodicamente. Então, o risco que ele vai ter é um risco comum, um risco de flebite, talvez de alguma inflamação devido a esse procedimento invasivo. Aí, além disso, você tem que informar o comitê de ética no seu projeto qual é a alternativa que você vai fazer para sanar esse problema. No caso, o paciente que tenha
desenvolve algum problema de inflamação, você vai estar de pronto atendimento para para sanar essa doença com o medicamento necessário, com o tratamento adequado, para que ele não corra risco. Enfim, você tem que explorar tanto os riscos desse projeto, como as alternativas que você vai fazer. Então, isso é um dos aspectos importantes que você tem que falar para o paciente. É um dos documentos que deve ter no Comitê de Ética em Pesquisa. Então, o paciente ele lê toda aquela informação, ele vai assinar para consentir, e você tem que expor ao paciente que ele pode sair a qualquer momento do projeto. Ele, uma vez entrando, ele não fica obrigado a permanecer. Ele tem que ser livre. Então, ele pode entrar no projeto no momento em que ele se achar que não está adequado para ele, ele pode se retirar. Além disso, os comitês de ética sempre privilegiam pelas comunidades hipossuficientes. Populações carcerárias, populações psiquiátricas, pacientes psiquiátricos, crianças. Então, são populações de risco. E você não pode fazer, professor? Não pode trabalhar com essa população? Pode. Mas você tem que ter uma justificativa muito plausível para poder trabalhar com essa população, explicar os riscos e mostrar quais as alternativas que vocês vão fazer para vocês contornarem qualquer problema desse caso e comprovar a real possibilidade dessas pessoas, dessas populações, de se abster do projeto a qualquer momento. Eles têm que ter essa autonomia. Nós não podemos privar nenhum paciente, ninguém que esteja no projeto do seu livre-arbítrio de participar ou não do projeto. Ok? Isso aqui é algum exemplo, um fluxograma, né, do comitê de ética. Geralmente o pessoal reclama que o comitê de ética demora, você tem um projeto e submete, mas isso depende de instituição para instituição. Tem comitês que demoram a aprovação até 60 dias, aprovação e renovação, mas uma vez você tendo o projeto lá, fica bem mais fácil. Vocês geralmente submetem o projeto passa pelo comitê, eles avaliam a documentação se está em conformidade e caso esteja faltando algum documento, eles retornam para vocês colocarem, né, os documentos necessários e daí então vocês resubmetem. Eles vão ter uma reunião, o comitê ele é composto por uma equipe multidisciplinar, multiprofissionais, tem professores, tem profissionais da instituição, profissionais de saúde, por exemplo, o Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde. Tem profissionais da saúde, tem membros da sociedade civil organizada e membros da sociedade, tem padre, pastor, enfim. Quanto mais diverso for o comitê de ética, melhor, porque você vai ter a visão, a abordagem de diferentes grupos da sociedade. Cientistas, professores, membros da sociedade, enfim, usuários do serviço de saúde, pacientes, religiosos. Quanto mais abrangente for, quanto mais diverso essa equipe, né, esse comitê, melhor, ele vai ter uma visão diferente, cada um vai dar sua contribuição e explanado diferentemente e dado o aval para o seu projeto. Então, é assim que se dá o projeto de ética. Todos os pacientes, toda vez que formos lidar com pacientes fazendo isso. Geralmente, os hospitais, eles já têm um projeto já piloto, né, já para poder fazer essas abordagens, principalmente quando é estudo de caso. O Centro de Cardiologia já tem um projeto piloto que eles adequam. Então, o paciente ele chega lá, já está enquadrando naquele aspecto geral que você quer lidar, aí você já tem a família ou o próprio paciente mesmo, ele já explica, você quer participar do projeto, eu vou fazer dessa forma, quando é apenas um relato de caso. Ou aí o paciente vai lá, assina, né, consente e mantém o tratamento. Se for um estudo novo, como um novo tratamento de uma indústria farmacêutica, ele já tem todos os parâmetros também. E da mesma forma, o paciente ele chega, ele se enquadra naquela característica, você aborda o paciente,
oferece, né, aquela validação, para ele entrar no estudo para fazer esse novo tratamento, você indica os benefícios, né, desse novo tratamento e os riscos. E o paciente ciente disso, ele pode aceitar ou não, entrando no seu tratamento. E assim você vai ter mais um paciente para o seu estudo. E os tipos de artigo, né? Falamos sobre tudo isso, temos o nosso projeto bonitinho, temos o nosso N, abordamos nossos pacientes, estamos fazendo lá a coleta de dados, fizemos todo o passo a passo, já fizemos a análise, agora vamos publicar. No projeto, a gente tem uma diferente, é um dado novo. Aí essa é uma coisa que a gente tem que pensar antes de fazer a escrita. Se for uma rotina corriqueira, apenas de avaliação de serviço, então a gente já tem outra visão. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, às vezes, publica um artigo e não sabe certo, faz um projeto, faz um apanhado de dados e não sabe ao certo o que fazer com isso. Né? Vamos fazer o quê? Vamos publicar em uma revista nacional, uma revista dos seus dados, né? De como você elaborou, por isso que é importante o projeto. Quando você começa a delinear, você começa a observar certas falhas que só iriam ser observadas no futuro, quando vocês estivessem coletando seus dados. Você, no pensar, no planejar, você já começa a visualizar, você atendendo seu paciente, vai ter laboratório de análises clínicas por perto, eu vou mandar para onde esses dados? Eu vou precisar fazer alguma intervenção, eu tenho essa possibilidade, eu tenho uma equipe de intervenção pronta, enfim, você vai ter toda essa avaliação durante o seu projeto e você vai elaborando de forma melhor para que você tenha, no final, um resultado de alto impacto. E a partir daí você pode publicar. Se esse resultado você vê que realmente é um resultado bastante importante, que vai servir outras tomadas de decisões ou até servir como poder avaliar melhor, então realmente é um artigo, vai ser um resultado de grande impacto. Então você tem que buscar revistas de fator de impacto alto. E vocês vão mandar esses resultados para artigos científicos. Esses artigos científicos eles são revisados por pares. Quando nós vemos assim, Nature, publicou na Nature, publicou na The Lancet, esses artigos, eles têm um tempo por trás de pesquisadores renomados internacionalmente. Então, quando nós enviamos para lá, eles primeiro avaliam aquele trabalho, a qualidade daquele trabalho, e dizem se vão fazer a avaliação para poder ser publicado ou não. De praxe, de início, eles já dão a primeira resposta. Geralmente é o editor. Eles olham, o seu artigo realmente faz parte do nosso escopo, nós estamos interessados, e vou passar para os revisores, para eles poderem dar a palavra final. Esses revisores, eles novamente, são cientistas de alto renome internacional, e geralmente são sumidades na área, e a gente já ouviu falar na nossa área que está trabalhando. A metodologia que você empregou, os testes que você fez foram suficientes para os questionamentos que você tinha no início e, de fato, você respondeu com base nesses dados, né? Você realmente respondeu ao H0 de forma bem precisa. E esses revistas têm um fator de impacto que chama. O fator de impacto ele é medido através da sua importância no campo científico. Quanto maior o fator de impacto de uma revista, maior a importância dele no campo científico. Por exemplo, aqui esse artigo, ele tem
a mediana, né, na área de 1,286. Isso aqui são dados de 2015, tá? Então, eles têm um fator agregado de 1,586. Ele tem, geralmente, cerca de 45,8 citações por artigo, ou seja, cada artigo que é publicado nele, nessa revista, nesse período, ele vai estar sendo citado por outros 45. Ou seja, ele tem uma importância grande. Além do número de citações nos últimos 2 anos, cerca de 15 artigos citaram esse artigo que é publicado em outros artigos durante os últimos 2 anos. Diferentemente dessa revista aqui, que ele já tem um fator de impacto 2,653, que ele tem um fator agregado cerca de 4, cerca de 53 artigos citam cada artigo que é publicado nessa revista. E nos 2 últimos anos, cerca de 21. Ou seja, o fator de impacto dele, a importância científica dos artigos que são revistos e publicados nessa revista é maior do que esse. E assim é uma escalinha, né? Tem cada revista científica, a Nature, a Lancet, enfim, todas essas revistas de grande circulação científica, de grande renome científico, ele tem métricas para avaliar o quanto eles são importantes no meio científico. A partir daí, vou dizer, né, para publicar em revistas assim é difícil, porque eles são muito criteriosos. Eles só vão publicar realmente aquele dado depois que eles avaliarem bastante. É impossível? Não, não é impossível. Pesquisadores brasileiros publicam direto na Nature, publicam na The Lancet, publicam na Biomol. Enfim, eles sempre vão, Academics Proceedings, eles vão publicar, a gente publica, esse aqui não é difícil. Seguindo esses passo a passo, a gente placa numa revista dessa de grande fator de impacto. Aí o ACAPES, eles passaram a ter uma visão de métricas um pouco diferente. Lembrando que isso aqui é uma avaliação de fator de impacto para todos os cientistas, né? Quanto melhor o fator de impacto, maior. Geralmente a gente manda para uma revista dessa de alto fator de impacto, eles avaliam e dizem no final, né, que os pares, eles revisam, eles dizem, não, você precisar fazer um procedimento assim, um experimento dessa forma, você precisar abordar seu paciente dessa forma, e no final, geralmente são no mínimo 3 revisores, cada revisor dá a sua opinião, e no final ele diz se aprova ou não para publicar. Aí, quando eles não aprovam, eles não aprovam porque faltou isso, enfim, ele diz o que é que está faltando e mandam de volta. Aí é bom para nós, né, que a gente recebeu um comentário de revisores de alto nível. Aí a gente revisa aquele artigo, faz as adequações necessárias e manda para uma revista de fator de impacto um pouco menor. E assim a gente vai lidando e vai publicando nossos dados. Após a revisão deles, né, após as indicações do que precisamos fazer, a gente já publica em outras revistas. E para a ciência brasileira, a CAPES, né, que realmente ela lida com esses dados, eles passaram a qualificar também as revistas internacionais. Agora, aqui eles só tem valor, o Qualis só tem valor para os programas de pesquisa, os programas de pós-graduação do Brasil. Eles passaram, que a gente estava publicando, eles passaram a avaliar o nível dessas publicações. Então, para avaliar o nível dessas publicações, apenas pelo fator de impacto, eles não acharam que não era deborado, porque uma coisa é publicar na Nature, outra coisa é publicar na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, Revista Brasileira de Cirurgia, enfim, são artigos diferentes. Apesar de ter o fator de impacto diferente, eles também têm que fazer uma avaliação de forma diferenciada para poder qualificar os programas de pós-graduação. A partir daí, eles fizeram extratos, né? Esse extrato é o que ainda está em vigor, mas já está para ser lançado um novo extrato, que ele vai de A1 até A4 e B1 até B4 também. Eles colocaram mais níveis aqui, mas, enfim, no geral, segue essa métrica. Revistas de extrato A1 geralmente são revistas que têm um fator de impacto
maior ou igual a 4. Aí você veja a Nature, eu estou batendo a Nature, que é uma das mais reconhecidas. A Nature tem fator de impacto em torno de 21, se eu não me engano. Então, você publicar na Nature vai ser praticamente a mesma coisa de publicar na Nanotechnology, que é em torno de 4.1. Então, para a Qualis, esse fator, essa revista, tanto faz você publicar lá como aqui, e você vai estar passando acima de ganhar o extrato A1 numa qualificação da sua publicação. E gerou algumas desvirtuamentos, mas, enfim, é a forma como a ciência brasileira, né, que é a CAPES, ela mede a publicação dessas publicações para dar uma qualificação melhor aos programas e dar mais incentivos, né, à ciência brasileira. Agora, entrando aqui mais ou menos na B4, B5, às vezes tem até revistas nacionais. Sim, outro detalhe. Geralmente, essas revistas, elas são indexadas. Revista indexada é quando ela está disponível no banco de dados. Por exemplo, o PubMed ou o Web of Science. Eles são indexadores de artigos científicos. Eles pegam todos os artigos científicos que são publicados, né, nas principais revistas e indexam suas bases de dados. Base de dados para a gente poder ter acesso a esses dados. Então, se essas revistas forem indexadas, eles têm esse ponto. Para se indexar nessas revistas, nesses fatores, no PubMed, por exemplo, como no Web of Science, é muito complicado, é complexo. A revista não pode chegar lá da noite para o dia e dizer eu quero indexar. Ela tem que mostrar todo um histórico de seriedade, de procedimento científico, de metodologia para poder se indexar. Então, para também a CAPES identificar e valorizar as revistas nacionais, né, as publicações nacionais, eles também criaram esses novos itens, né, do B5, B4, que são revistas indexadas no Cielo, em outras plataformas, elas estão indexadas assim. Às vezes tem um fator de impacto muito pequeno, mas no Qualis ela chega até a ser B2, dependendo da revista. Isso é que é importante a gente observar, porque quando a gente vai lançar uma publicação para o nosso programa de pós-graduação, nós vamos ter uma pontuação maior se você, mesmo a revista tendo um fator de impacto baixo, como algumas revistas nacionais, mas no Qualis ela está B2 ou até B1, chegando a ser comparada a revistas, né, a periódico de fator de impacto acima de 3.003. Enfim, todo artigo ele vai ter um CPF. E o CPF é nada mais do que o DOI, que seria o Digital Object Identifier. Esse DOI ele é necessário para poder fazer a sua identificação. É como se fosse um CPF. Quando nasce uma criança, a gente não dá um CPF, né? Bota um nome no CPF. Então, aquela revista, aquele periódico, aquele artigo em especial, ele vai ter essa identificação. Então, não tem como você perder de identificar, de encontrar aquele artigo a partir desse DOI. E o ORCID, ele também hoje em dia está sendo uma demanda necessária para se publicar nas revistas, então todo mundo tem que se cadastrar. Geralmente, quando você vai fazer a submissão, ele pergunta qual é o seu número ORCID. É como se fosse seu CPF também, o CPF científico, que é para os pesquisadores, né, e contribuidores. Eles vão ter uma identificação para poder especificar que é ele. Porque às vezes você está com o nome de solteiro, você está publicando lá, aí de repente você se casa, muda o nome, aí mudou o nome, aí sua citação já sai diferente. Então, com o ORCID, você vai ter a mesma, você vai vincular com o seu código, você vincula todos os artigos que você fez durante a sua vida, mesmo você mudando o nome ou não. E alguns periódicos, às vezes, tem uma forma de abreviar diferente. Então, às vezes é com o primeiro nome, às vezes é com o nome completo, às vezes só com pontos sobre o último nome. Então, cada revista dessa, para manter um padrão, né? Para você, antigamente, eu tenho um professor que ele publica desde antes, e ele tinha 5 formas diferentes. O nome dele era grande, tinha 5 formas diferentes de ser citado. Então, na hora que ele puxava o histórico dele, era muito complicado identificar quais realmente eram, né, as publicações. Já com o ORCID fica muito
mais simples. Você puxa lá o resultado lá, principalmente no Web of Science, e vai ter todos esses dados. E finalizando aqui, vamos entrar nos tipos de artigo, né? O artigo original, geralmente são os artigos mais buscados, a gente busca publicar artigos originais que vão ter realmente um fator, uma importância da sua contribuição, né? Vocês vão ter essas aulas mais detalhadas mais na frente, então eu vou só dar uma pincelada aqui. Os artigos originais, eles são caracterizados por ter essa estrutura: introdução, metodologia, resultados e discussão. Essa é a estrutura básica. Novamente, depende da revista, cada revista tem os seus parâmetros, cada revista tem as suas regras, a forma de publicar, a forma de citar as referências é diferente para cada revista. E algumas assim, a grande maioria, depois da discussão, eles pedem a conclusão. E esse é a estrutura básica. E também tem a referência, tem os agradecimentos, enfim. Ela vai delinear a forma como você vai escrever esse documento para submeter. E esse aqui geralmente, a introdução, você vai apresentar o tema, né? Vai fazer uma breve apresentação, a justificativa, o objeto do que você quer lidar, do que se trata o estudo, o que sabia sobre o assunto naquele momento, e por que você está fazendo essa sua busca, né? Esse artigo. Os métodos, a metodologia, né? Você vai passar detalhadamente a descrição do estudo, o cenário a pesquisar, o seu N, a quantidade de pacientes, a sua amostra, quais serão os procedimentos realizados, quais são as avaliações que você vai fazer. Então, a metodologia tem que ser muito bem delineada. Lembre-se, a metodologia é importante para você comprovar ou não a sua hipótese. Então, a metodologia é um dos pontos principais. É exatamente como o estudo foi realizado. Por fim, os resultados, você apresenta todos os achados que você teve, acompanhando as respectivas análises, quais foram os tratamentos de análise que você fez, qual foi o método estatístico que você utilizou, enfim, todos os dados necessários, tudo que foi encontrado. E quais são os fatos revelados, o que você identificou com o seu achado. E daí, então, você vai discutir. A discussão, geralmente, você faz um paralelo com a literatura. O que existe na literatura até então? E você corrobora ou não com aquele dado. Você faz uma correlação com aquele achado que você fez com algum outro estudo que identifica que aquele aumento daquele nível sério da creatinina, por exemplo, tem alguma relação direta com o nível, a diminuição de cortisol. Enfim, você vai fazer uma relação para poder fazer esse achado, para corroborar com os seus dados e confirmar a sua hipótese. Então, a discussão é de grande importância. Algumas revistas pedem resultados de discussão juntos, outros pedem separados. Por conclusão, né, você faz um apanhado geral do seu artigo, faz os agradecimentos à CAPES, enfim, aos financiadores, e vem a referência. E a referência, cada artigo tem a sua forma de citar. Esse seria o artigo original. A grande maioria dos periódicos importantes, eles optam pela forma do artigo original, como mais acessível para os cientistas, né? Revisão bibliográfica, geralmente, eles restringem, algumas revistas não deixam aberto, qualquer pessoa pode dar sua contribuição em revisão bibliográfica, e algumas outras não. E a revisão bibliográfica ela tem que ser tida apenas com convite ou com outra forma, né? Quem já tem uma certa experiência naquela área. E ela segue praticamente a mesma estrutura, né? Tem uma introdução, você vai observar os critérios para a inclusão ou não dos artigos. Quais foram os critérios? Quantos anos de pesquisa científica, de pesquisa de artigos científicos você está incluindo nos últimos 5 anos, nos últimos 3? Somente artigos que foram publicados no PubMed, no Web of Science? Quais são os artigos as palavras-chave que vocês usaram para obter os artigos para fazer análise? Enfim, depois você faz uma análise dos trabalhos, do que eles disseram e o que eles abordaram, principalmente. Aí, novamente, você tem que fazer sempre um paralelo com a discussão, com o que se tem de dados atualmente, do que é do achado, do apanhado, e formar as suas conclusões.
A revisão bibliográfica é uma medida científica, porque justamente você inicia formando a base dos seus conhecimentos. Então, para formar a base dos seus conhecimentos, para criar novas pesquisas, você tem que se embasar. Aí, a partir dessa busca científica, nessa busca do seu estudo naquela área específica por artigos científicos, vocês podem já fazer uma revisão bibliográfica e ser o seu primeiro artigo. Então, é bem essa forma, né, de iniciar na escrita científica é através da revisão bibliográfica. Você chega no assunto, você já tem um background, né, já tem uma base de conhecimento grande daquele assunto específico, então você só faz organizar os seus dados e publica em uma revisão bibliográfica. Relato de casos também é bem interessante, principalmente na área médica. A gente pode estar, como eu falei para vocês inicialmente, nós estamos atendendo um paciente e, de repente, aquele paciente ele é sui generis, ele tem um quadro bem interessante. Então, vocês podem abordar, pegar aquele dado daquele paciente e poder toda a forma, claro, que você vai usar todo o conhecimento baseado em evidência. Você não vai inventar, não vai fazer coisas esdrúxulas imaginando, não. Você tem que usar o conhecimento científico atual e atuar no paciente e ver o desfecho. Você vai fazer todo o conhecimento e saber realmente se aquele dado, né, tudo que foi passado, tem fundamento ou não. Agora aqui tem o pitfall, que geralmente os cientistas falam. Você não vai apenas descrever o que você usou, o que você fez e o que você não fez no paciente e qual foi o desfecho. Isso aí é muito raso, é muito simples. Aqui você vai pegar todas as suas informações e vai justificar o porquê que você está fazendo aquele caso. Novamente, você vai estar embasado cientificamente. Up-to-date, Micromedics, Dynamed, todos esses dados de medicina, sites de base de dados de medicina baseada em evidência, vocês têm que estar atentos, vocês têm que estar familiarizados para tratar dos seus pacientes dessa melhor forma possível. E, por fim, o ensaio. No ensaio, geralmente, você discorre sobre algum tema relevante na área. Para discorrer sobre um tema, geralmente, esses ensaios são enviados convites para um autor, um pesquisador determinado. Eles mandam um ensaio e pedem para o autor discorrer sobre diabetes, sobre diabetes gestacional, suplementação de ferro, enfim, qualquer dado necessário, qualquer tema importante e relevante, porque a revista, às vezes, eles têm determinados momentos, eles querem fazer uma edição especial. Então, naquela edição especial, eles querem abordar especificamente algum tema, aí eles procuram convidar autoridades naquela área para eles poderem passar, eles fazerem um ensaio. Aí, geralmente, nesse ensaio, geralmente são professores, certo conhecimento. Resumos são geralmente para congressos. Aí os resumos você tem que avaliar, geralmente congresso brasileiro de infectologia, sociedade médica de cirurgia, enfim, cada sociedade dessa tem os congressos e eles vão ter lá no seu cadastro, lá no seu cronograma, os resumos, que também vão lhe dar um grau lá de satisfação na implementação do seu currículo. Então, novamente, vocês vão observar lá os resumos, né, necessários, os dados, o edital que eles divulgam na forma que é para ser feito o resumo, tem um prazo de submeter, e existem praticamente dois tipos de resumo simples e o resumo expandido. Sempre é assim, eles seguem aquele padrão: introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão, sempre.
E no resumo simples, geralmente é em um único parágrafo, mas com todos os tópicos da estrutura de um artigo. Você discorre lá, às vezes tem uma pilha de caracteres, vai depender, novamente, vai depender do congresso, vai depender da área. Você submete e espera o comitê científico aprovar ou não. Aprovando, aí vocês já publicam o seu banner, já imprime, já deixa bonitinho lá com todos os seus dados. Aí sim, você vai colocar figuras, imagens, outras estruturas para poder apresentar. E, por fim, o resumo expandido, ele tem uma pontuação maior, né, quando vocês vão concorrer às provas de residência, quando vão avaliar o seu currículo. O resumo expandido, ele já tem uma estrutura diferenciada, já tem os tópicos da estrutura do artigo, ele já é maior, já tem uma quantidade maior caractere a inclusão de imagens. E, novamente, isso aí vai de cada congresso, de cada evento que tiver esse comitê científico, vocês vão poder desenvolver, desempenhar esses tipos de resumos. Pessoal, era isso que eu queria falar. É uma frase aí de Isaac Newton, atribuída a Isaac Newton, né? Se vir mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Isso aqui é o que se adequa a todos nós, né, que trabalhamos, a gente estuda, se aprofunda nos trabalhos científicos de outros. Aí a gente pode observar um pouquinho mais longe e publicar, e essa comunicação servirá com certeza para outros cientistas se apoiarem nos nossos ombros também, e assim a humanidade evoluir e ficar cada vez, ter resultados cada vez melhores, ter boa qualidade de vida. E, ok, pessoal, muito obrigado. Doutor Miguel, muito obrigado pela excelente aula. A gente tem algumas perguntas aqui para o senhor. Obrigado, João. A primeira pergunta é como averiguar um artigo pouco confiável, haja vista que estamos sendo bombardeados de artigos científicos nos últimos anos. Quais seriam aqueles considerados confiáveis? Isso. É de extrema importância essa pergunta, que realmente a gente vê, né? A gente está passando uma crise sanitária muito complicada, complexa, e temos que tomar a melhor decisão possível, tanto clinicamente como para atender nossos pacientes e tomar nossas decisões. E mostrei para vocês, a gente tem um grau, né? Foi a comunidade científica, ela exigiu que houvesse essa qualificação, essa quantificação. Então, cada artigo ele tem o seu fator de impacto. O fator de impacto, ele mede a qualidade daquele artigo, ele tende a influenciar a sociedade, a comunidade científica. Como é que se dá esse fator de impacto? O quanto o artigo é relevante e outros cientistas eles utilizam aquele dado. Por exemplo, revistas de renome internacional, eles têm um comitê científico muito restrito, muito exigente, e que só passa dados que eles têm de extrema relevância e de extremo rigor científico. Aquela metodologia utilizada é uma metodologia que realmente, de fato, ela vai fazer com que sua hipótese seja testada e seja comprovada. Hoje em dia, como a gente falou, né, tem muitos artigos, então, de grande renome internacional, a gente tem uma confiança um pouco melhor. E, além disso, para a qualidade, para a nossa atuação médica, a gente tem as bases de dados, UpToDate, Micromedics. Então, quando a gente quer uma científica mais precisa, Dynamed, a gente pode recorrer a esses dados que eles já fazem, eles têm outro comitê científico deles, então eles já têm aquela análise para aquela informação precisa, eles dão um grau de evidência. Eles vão dizer se aquele grau de evidência é forte, fraco, médio, dentro do próprio grau, dentro do própria base de dados. Enfim, sumarizando, né?
os artigos científicos eles são medidos pelo fator de impacto. Quanto maior o fator de impacto de uma revista científica, mais grau de veracidade tem aquela informação científica, e sempre recorram à base de dados reconhecidas, né, como UpToDate, Micrometrics, Dynamed. Lá eles têm a qualificação mais precisa ainda para a nossa abordagem clínica. Doutor Miguel, a gente tem mais algumas perguntas aqui, vou ser breve com o senhor. Qual é o melhor modo de abordagem de uma pesquisa de amplo aspecto para interesse do público-alvo, visto que em tempos remotos a metodologia de execução se limita ao Google Forms? O Google Forms ele é muito bom para nós obtermos os surveys, né, os questionários. Você manda e a pessoa responde. Então, o Google Forms ele facilita muito. Mas todas essas metodologias têm que ser validadas. Você não pode fazer simplesmente um formulário e achar que seu formulário ele vai responder adequadamente a sua pergunta, seu questionário, né? Então, você, primeiramente, tem que validar, aplicar com outros colegas para ver se aquela informação está sendo realmente, de fato, relevante e vai dar a resposta que você tenha na sua pesquisa. Mas é válido, sim, formulários. Temos outra pergunta. A escolha de, entre aspas, um tipo errado de artigo, que não se adequou tão bem ao tema, pode influenciar na qualidade do meu trabalho? Pode sim. Sempre é bom você... Por isso que o embasamento técnico, o embasamento científico, o estudo inicial, ela é de suma importância para você tomar como base o seu projeto. Então, inicialmente, você não pode pegar apenas um artigo científico para poder tomar como base para você desenvolver seu projeto. Você faz um apanhado mais robusto, essa revista que você está levando em consideração, para você ter uma informação mais robusta e você delinear melhor ainda o seu projeto. Certo. Temos mais duas perguntas. A escolha... Não. Para quem está no início da graduação, qual é a melhor opção para iniciar a produção científica? Eu acho que é uma dúvida da maioria de nós, estudantes. Se a gente escuta muito, alguns falam, começa por revisão de literatura, ou então faz um resumo simples. É até uma dúvida pessoal minha sobre isso. Isso. Eu aconselho, primeiramente, para a área que você gosta, e daí, então, você tem que fazer o projeto. O projeto é de suma importância. Você entra com aquele orientador, você diz o que é que gostaria de trabalhar, aí você faz um projeto, o conhecimento teórico, você tem que se aprofundar. Aí você já tem o material necessário para você fazer sua primeira publicação, sendo uma revisão bibliográfica. Então, o primeiro passo, eu aconselho sempre você fazer uma revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica é em forma de artigo. Aí você vai ter que seguir um rigor mais detalhado. Mas vai que, de repente, surge um congresso, esse congresso aceita um resumo de forma de revisão bibliográfica. Então, você já manda esse resumo dessa revisão bibliográfica para esse congresso e você já tem uma publicação. Então, de toda forma, projeto, se o seu orientador, às vezes o orientador ele já tem vários projetos, então é só seguir, fazer os seus dados, buscar seus dados e publicar sua... Certo, doutor Miguel. A nossa última pergunta para o senhor. O resumo é melhor, é o mais simples. Quanto tempo leva para desenvolver um bom artigo? Pois não. Agora, isso aí depende. Depende. Que você tem, do instrumento que você tem, do que você tem disponível para trabalhar com ele. Eu conheci alunos da minha base científica que, na graduação, no terceiro período, publicaram em revistas de Qualizar 2, porque já estavam trabalhando ali já na base. Então, assim, o curso de medicina é fantástico, porque tem uma
disponibilidade, é uma possibilidade enorme. Qualquer artigo, qualquer relato de caso que você lida, que faz com o paciente, você já publica numa revista num quadro alto, uma revista científica de grande impacto. Então, assim, você lidando com conversando com os professores, fazendo um projeto delineando e, né, fazendo uma estrutura mínima de planejamento. Vocês partiram na frente, entrando nesse curso aqui, né, que está sendo dado para vocês, então, de uma qualidade, vocês vão ter o conhecimento, agora é só aplicar, procurar os professores e planejar, e com certeza, rapidamente, vocês estão publicando aí uma revista em um grande fator de impacto. Doutor Miguel, é uma satisfação. Em nome das 3 ligas, a gente agradece a participação do senhor. Foi bastante produtivo. Acredito que todo mundo deve ter tomado nota aí da aula, feito anotações. Foi bastante bom. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Desejo sucesso para vocês. E sempre que precisar, pode contar comigo aqui, estou à disposição. Muito obrigado. Abraço, boa noite.